Paz do Senhor para todos, graças a Deus, hoje é 1º de maio, vamos nos reencontrar mais uma vez, estudando a Palavra de Deus. Faz 30 dias que eu estava fora. Então queremos ler em Mateus 7,6, que diz: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem voltando-as e vos despedacem. Você entendeu? Vamos explicar um pouco sobre esse versículo. Glória a Deus. Já Jesus estava ensinando aos seus discípulos as coisas desta vida. Porque nós muitas vezes temos dúvidas. Às vezes eu pergunto às pessoas, as pessoas respondem coisas bem diferentes. Então, quem são os cães? Essa é a pergunta. Quem são os cães que Jesus se referia? Então, Paulo responde em Filipenses 3:2, né? Se olhar em Filipenses 3:2, Paulo diz: guardai-vos dos cães e guardai-vos dos maus obreiros. Então, os cães são os maus obreiros. Porque os cães sempre são líderes. Sempre, sempre, sempre. Onde os cães estão, eles são líderes. Tá? São os maus obreiros, que não têm dignidade. Eles não têm dignidade de ser obreiro, de jeito nenhum, mas são. Um exemplo foi o de Simão o feiticeiro. Simão, aquele mágico feiticeiro, que tinha enfeitiçado o povo com as suas magias e enganado, igual um certo homem lá de Abadia, né? Então, esse Simão, ele queria o poder dos apóstolos, queria ser igual aos apóstolos, ter o poder de impor as mãos e curar, e as pessoas receberam o Espírito Santo, se revestido de poder, enfim, essas coisas. Ele queria a parte espiritual de Deus, porque a das trevas ele já tinha, mas ele queria aquilo tudo para ele liderar. Ele não estava convertido, foi o que o Pedro explicou. O qual enganava com os seus encantamentos e feitiçarias, magias. Ele enganava as pessoas. As pessoas tinham ele como um grande homem. Tem demais hoje. Muito, 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 muito. Então ele queria o mesmo dom dos apóstolos. E tem gente que tem uns dois alienado, como diz o ditado, vela para Deus, outra para o Satanás. Tem muita gente assim no nosso meio. Então Pedro o repreendeu. Lógico, Pedro tinha um discernimento espiritual. Ele repreendeu ele. Repreendeu. Porque ele era um cão. É isso. Ele era um cão que queria o poder para mandar na casa toda. A pregação deve ser com prudência, por causa desses casos, né, dos cães e dos porcos. Tá? Então veja o caso de Jonas em Nínive. Então, o caso de Jonas em Nínive, Jonas chegou em Nínive e ele não pregou outra coisa a não ser 40 dias Nínive será subvertido ou será derribada. 40 dias, só isso. E as pessoas se converteram. Ele não podia pregar uma mensagem diferente. Era aquela mesmo. Porque ele era a mensagem. Quando o pessoal viu aquele homem que tinha sido engolido por um peixe no alto mar e tinha ficado 3 dias dentro do mar e agora ele apareceu lá em Nínive, ele era a mensagem. Então, quando ele disse 40 dias e Nínive será subvertida, aquele povo todo, mesmo sem entender entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, que isso é característica dos porcos, né? Eles chegaram a uma conclusão que tinham que se arrepender para Deus ter misericórdia e não fazer aquele mal que tinha prometido. E foi o que aconteceu. Glória a Deus por isso. Então, a pregação deve ser com prudência. Jonas, no caso do Nínive, é uma prudência que nós estamos mostrando aqui, que aconteceu. Porque o Jonas estava sendo guiado por Deus. Então, Deus falou para ele, você fala só isso e pronto.
É assim. Então, os cães, veja que os cães em nossas casas, eles mandam em tudo. Ele manda no gato, manda nas galinhas, manda nos porcos, manda nos cabritos, nas ovelhas, no gado. Ele manda em tudo. Eles lideram lá no quintal, enfim. Mas não devem liderar você e nem sua família, tá? Não deve liderar nem você nem sua família. É lógico que Jesus está falando aqui no caso espiritual, tá? Veja bem, eu estou mostrando no caso material para ilustrar o que é que Jesus queria dizer. Cuidado com os cães, ou seja, não deis as coisas santas aos cães. Ou seja, não fique impondo as mãos sobre a cabeça de um cão, porque ele vai voltar e vai te despedaçar. É isso que Jesus disse: voltando vos despedaçam. Não pode. Estou falando de homem de Deus. Estou falando de pessoa que não é de Deus, não. Quem não é de Deus, ora até pelos porcos. Então, nós devemos ter cuidado, tá? Para não ser liderado pelos cães, inclusive na congregação, tá? Inclusive na congregação. Mas os crentes são sábios. Quando tem uma pessoa lá que está sendo um cão, eles já rejeitam. Então, no caso dos porcos, eles são as pessoas que não sabem fazer a diferença entre o santo e o profano. Deus quer só o coração. Pode ser prostituto, prostituta, malfazejo, ladrão, promíscuo, tudo. Isso daí não tem problema nenhum. Esse é o tal do porco, tá? Que Jesus falou: não dê as vossas pérolas aos porcos. E o que é pérola? Pérola é as coisas santas, as coisas que são os arcanos de Deus. Por exemplo, você não pode dizer que nós, em Cristo, nós cultuamos a Deus em Cristo, que nós somos ligados em Cristo, que Cristo está em nós e nós em Cristo, porque nós somos galhos da videira e nós participamos Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não pode falar isso para um porco. Ele não vai entender, ele vai te xingar, ele vai ficar com raiva de você. Ficar com raiva. Então tem muita coisa que você não pode falar para essas pessoas que acham que não existe santo e profano, tudo é a mesma coisa. Esses são os porcos. Ele não discerne nada. Você jogar uma pérola para um porco, ele, Você jogar um pedaço de osso, ele, Você jogar um grão de milho, ele, Você jogar uma carne podre, ele, Faz tudo. Ele é um animal que não discerne. Por isso que Jesus comparou com os porcos. É um animal que não discerne a diferença entre uma coisa e outra. Ele é um animal muito simples, né? Muito não tem entendimento nenhum. Então ele não discerne entre o santo e o profano, se é de Deus ou se é do diabo. Não, que é o caso lá do dia do julgamento de Jesus, né? Não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, que era o caso dos ninivitas lá, tá? Não sabia discernir entre a sua mão direita e a esquerda. Eles não sabiam. Por isso que foi aquela mensagem. Então, por isso, aceitam a inversão de valores. Então, inverte os valores, eles aceitam do mesmo jeito. O mau obreiro está adulterando, está roubando. Não tem problema não. Desse jeito. Para os porcos, não. As pérolas aos porcos. Então, veja o caso do julgamento de Cristo. Né? O caso da pessoa que tem como o povo diz aí, espírito de porco. É o caso do julgamento de Cristo. Eles pediam que Jesus fosse crucificado, embora que Jesus não fez nada digno de ser crucificado, mas eles pediram que Jesus fosse crucificado e ainda pediu que o sangue inocente de Cristo caísse sobre eles. Esse é o problema.
Porque você errar num julgamento, às vezes até acontece de você errar. Mas aí eles provaram que eles não tinham entendimento nenhum. Pediram que o sangue inocente caísse sobre ele. Desse jeito. E ainda escolheram Barrabás, o militante assassino, né? Militante assassino. Eles não têm senso de justiça. Não. Porque não discernem entre o que é verdadeiro e o que é mentira. Eles não discernem e nem querem discernir. Essas são as pessoas que Jesus chamou de porcos. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis os porcos as vossas pérolas. As pérolas são esses ensinos profundos, espiritualmente profundos, que nós recebemos da parte do Senhor e que muitas vezes nós falamos entre nós, mas se você falar para um cão ou um porco, você está até pecando, tá? Então essas pessoas, você precisa tratar ele igual Jonas tratou lá em Nínive, para que não pisem, voltando e vos despedacem. Eles vão maltratar aquilo que você falou para eles que é santo, eles vão maltratar e ainda vão ser contra você, que é da verdade, que tem Cristo no seu coração. Você que está em Cristo é inimigo dos cães e dos porcos, que Jesus falou aqui em Mateus 7,6. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.